Boa noite, irmãos. Glória a Deus. É uma boa noite, porque a palavra do Senhor nos garante que a noite é boa, assim como o dia, em nome de Jesus. Mais um culto, irmãos, mais uma palavra do Senhor, para que nós possamos cada vez mais aprender a ouvir a palavra e praticá-la. Amém, irmãos? Culto de oração. Irmãos, nesta noite, a palavra tem como tema, não é, Eugênia? Muito bem. Como enfrentar a oposição do inimigo? Como enfrentar a oposição do inimigo? Nós sabemos o inimigo que temos. Logo, como enfrentá-lo? É na bala, é no facão, é na mão? Como vamos enfrentá-lo? Metralhadora? A princípio, nós não enxergamos com o olho carne, não vemos. Como vamos fazer? É uma tarefa difícil, porém, para aqueles incautos, aqueles que não creem, porque a maneira já foi nos dada, já nos foi ensinada. Como enfrentar a oposição do inimigo? A Bíblia está recheada, irmão, destas palavras que são orientação para o nosso proceder diante da afronta do inimigo, que é a todo instante. Nós vamos abrir a Bíblia lá no livro de Tiago. Tiago é um livro logo após Hebreus, para quem está com a Bíblia impressa, não é? Tiago, lá após Hebreu. Amém? Tiago é o livro, capítulo número 4, versículo número 7. Dessa maneira, irmão, fica fácil. Porque ele nos diz, deixou aqui grafado, para que, segundo a nossa necessidade, buscarmos. Buscareis e encontrareis. Aqui é buscar e encontra. Não tenhamos dúvida disso. Que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É simples, é uma frase diminuta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como cada um de nós estará sujeito a Deus? Aqui na Bíblia, ele diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra e a pratica. Esse está sujeito a Deus, sujeitou-se a Deus. Tem a palavra dele, guarda na sua intimidade e a pratica. Se orienta por ela em todas as áreas da sua vida. Então, os feitos daquele que ama a Deus é regido por sua palavra, praticando-a em todos os instantes. É o guia, a palavra de Deus. Resistir ao diabo. Como nós vamos resisti-lo, sequer o vemos?
mesmo sendo sabedor que somos, sobre todos os seus feitos. Estão aí a todos aqueles que querem ver. Desgraça, imundícia, sujeira, isso é o que vemos, isso é o que temos dele. Resistir, irmãos. No livro de Efésios 6, 10 em diante, estão lá as armaduras de Deus, a proteção que nos reveste, para que possamos resistir o dia mau, que é chegado, e que ele fugirá de vós. Então, para ele fugir da nossa presença, da nossa casa, das áreas todas da nossa vida, a maneira é esta: é estarmos revestidos. Quando estaremos revestidos? Quando guardarmos a palavra de Deus na nossa intimidade, naquele lugar bem secreto, e praticarmos. Aí estaremos protegidos. Não tenhamos dúvida disso. Irmãos, desde o princípio, Gênesis, lá no início, Satanás atua arquitetando a queda do homem através do engano. E assim aconteceu, e assim sucedeu, mas continua até hoje. Ora, milênios se passaram, já 2 milênios de Cristo para cá. E do primeiro homem, milênios e mais milênios. Continua dia a dia acontecendo. Porque ele, Satanás, irmãos, não esquece de nós, não nos dá trégua diuturnamente. E ai daquele que não souber disso, que não atentar para isso, e não procurar o seu revestimento. O revestimento verdadeiro, que só Deus tem para nos dar, está aqui, em sua palavra. Cabe a nós buscarmos essa proteção, que só Ele tem para nos dar. Em lugar nenhum nós vamos encontrar essa proteção, esse revestimento. Por isso, irmãos, que lemos no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João 10:10, que diz o seguinte: o ladrão, que é o Satanás, ele vem senão para matar, roubar e destruir. São os feitos do nosso inimigo: matar, roubar e destruir aquele que não está protegido. A palavra nos foi dada, o comando nos foi dado. Abramos a nossa boca na hora precisa e determinemos: eu sou de Cristo. Ele não pode tocar, ele não toca, porque somos de Cristo. Aquele que se autodeclarou de Cristo está imune, porque tudo que precisava ser feito foi feito lá na cruz. Já aconteceu, irmãos. Você não tem mais algema nos pés, nas mãos. Você é livre. Somos livres. Não tenhamos dúvida disso. Quando você pressentir algo, se ligue: eu sou livre, que Deus comprou a minha liberdade. Não devo nada a Ele, nem a ninguém, porque eu sou livre.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Satanás, irmãos, recebeu esse nome por odiar a humanidade e se opor a ela, acusando-a diante de Deus. A astúcia é tamanha, a tal ponto dele ir diretamente a Deus, acusar-nos. Mas Deus é Deus, oprimindo é a sua ação, opressor, para que através de nós seja cumprido os seus desmandos, obras maléficas sejam realizadas. Irmãos, como enfrentar a oposição de Satanás é uma interrogação. Como enfrentar esta oposição? Abra sua Bíblia na carta 1 de Pedro 5, 8. 1 de Pedro, depois lá de Tiago. 1 de Pedro 5, 8. Que diz assim: sede sóbrios e vigiai. Contenha-se na sobriedade que Cristo nos ensinou. Ser manso. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aí está. 1 Pedro 5,8. Como enfrentar a oposição de Satanás? Sereno, sóbrio, consciente de quem você é diante de Deus. Você pode todas as coisas. Eu posso. Nós devemos confessar todas as coisas nele, quem nos deu tudo o que precisávamos para assumir a tal condição. Filho de Deus, somos herdeiros. Nós temos esse direito, esse legado determinado por Ele. Não devemos pensar, nem sequer agir diferente, irmãos. Tomemos posse da bênção que nos foi dada, nos foi ofertada. A que preço? Altíssimo preço, irmãos. Nós estamos no calabouço sem saída. Ele comprou com a própria vida. Morte de cruz, morte humilhante. Maldita morte, Ele se fez maldito por nós. Somos livres, irmãos. É muita coisa que está além do que possamos imaginar, pensar. Só Ele o capacitado para fazer o que fez. O próprio Deus agindo e cumprindo em nós a vitória inesperada. Não tínhamos esperança, saída. Éramos completamente dependentes. E hoje continuamos dependentes dele. Só ele é o capacitado para nos conduzir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios 6:12. Verifiquemos. Outra afirmação. Voltando aí um pouco para o livro de Efésios.
Efésios 6:12, que diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui está, irmão, outra confirmação, que a nossa luta não é agredir o próximo, irmãos. Não é desta forma. Deus veio, Cristo Jesus, fez e nos ensinou a fazer. Esteve conosco durante anos, caminhando e exemplificando, colocando-se como norte, como posição a ser seguida. Ele, a luz, a fonte para ser observada eternamente, ser seguido o seu exemplo, os seus feitos. E nós, irmãos, como vamos fazer no momento difícil? Você tem essa garra, não para ir no braço. Você tem essa garra, isso é, você tem essa força que a mansidão imprime. Não precisa olhar feroz, aquele olhar de leão que vai à luta. Não! Você, com a mansidão dele, você encara, você enfrenta todas as dificuldades e vence. Ele venceu e nos ensinou como vencer. Aqui está. Precisamos só agir. O objetivo, mano, do inimigo, ou seja, a oposição do inimigo, o diabo é colocar-se diante do homem para impedir que ele usufrua das bênçãos do Senhor. É dessa forma. O demônio faz assim, coloca o desânimo na pessoa, fazendo com que ela deixe para o dia seguinte o que poderia ser feito hoje, agora. E você vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, você vai adiando, a ponto de você enfraquecer e não vir mais à igreja. Ele conseguiu o objetivo. Ele enganou você, tirou você do propósito, do nosso propósito, que é a busca pela palavra, é a busca por tudo aquilo que Deus nos deu. A única segurança que temos é esta: a palavra de Deus como guia, como orientação, como orientadora. E ele nos enganou, assim como fez lá no Éden. Ele simplesmente enganou, distorceu a palavra. E hoje, como acontece isso, irmãos? Eu não vou hoje não, é terça-feira é pouca gente, é um culto sem movimentação. Aí você vai se enganando. Daqui a pouco você diz, quinta-feira, essa semana eu só vou no domingo. Irmãos, a dispersão, ele é o dispersor, mestre em praticar sobre as nossas vidas. É assim que acontece. Você não vem ver os membros, se a igreja está cheia ou não. Você vem participar do banquete que é a palavra todos os dias. Ela é quem nos alimenta, irmãos. Não vamos atender a palavras de mentiroso, de galhofeiro, de embusteiro, que é ele. Não temos ouvidos a não ser a palavra que nos alimenta e nos fortalece. É dessa forma que nós vamos buscar sempre
a palavra de Deus como o nosso alimento. Um momento que você fica disperso, acontece, porque Ele está a todo instante a nos observar, aguardando aquele momento fatal. O Espírito Santo está conosco todos os instantes. Todos os instantes Ele fala para nós, mas os nossos ouvidos estão no batuque da rua. Como vamos ouvi-lo? Se Ele fala num idioma e nós estamos buscando outro. A nossa sintonia está na rua. Nós estamos nesta sintonia. A sintonia do Espírito Santo de Deus está lá no alto. Nós precisamos buscar, captar, nos envolver com aquela sintonia, para que essa segunda sintonia passe despercebido por nós. Nós não tenhamos acesso a ela. Nosso imã, nossa busca é da sintonia espiritual verdadeira, e não desta enganadora. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Ele coloca o desânimo na pessoa, fazendo com que ela deixe para o dia seguinte. Poderia ser feito hoje, sempre adiando as realizações, até que você não tenha mais forças para buscar o Senhor em sua palavra, prevalecendo o engano. Irmãos, é mesmo assim. Fiquemos atentos. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Sofreu as consequências por ter se dedicado à pregação do Evangelho. Quando levou a palavra a Éfeso, uma cidade populosa, teve a esperança da realização de um bom trabalho. Registrou, porque uma porta se abriu e há muitos adversários. Irmãos, Paulo a Éfeso, uma cidade grande, e ele chegou a uma oportunidade de dar ênfase a tudo aquilo que estava dentro de si, para passar, para doar sobre o Cristo, de quem ele aprendeu diretamente. Aqui em Éfeso vai ser bom, porque tem muita gente, acontecerá muita conversão. Mas quando ele chegou, que pressentiu, ele disse: meu Deus, quanta oposição! Quanta oposição, irmão. Ele orou, ele pediu oração, porque o obstáculo era grande e ele precisava de ajuda, de apoio, de oração dos irmãos, para que o guardasse, ele fosse guardado pelo Espírito Divino, diante de tanto contrário. Hoje, irmãos, a nossa percepção sequer observará isso, com certeza, porque a visão está no mundo, naquele barulho maior que nos atrai. Precisamos estar atentos. Paulo, mensageiro direto divino, pediu oração, pediu ajuda para o enfrentamento à obra que Deus havia colocado em suas mãos. Era muita dificuldade. A gente fica a conjecturar o caminho trilhado por Paulo, em nome de Cristo. Irmãos, é coisa grandiosa. É coisa grandiosa por demais. É um exemplo para nós não esmorecermos. Glória a Deus.
Ele foi perseguidor dos cristãos. Sofreu consequência por ter se dedicado à pregação do evangelho. Aleluia. Paulo pediu orações, tendo em vista que grande oportunidade chegada, mas com ela muitos adversários. Irmãos, sempre haverá muitos opositores. Sempre. Você não pense, neste mundo tereis dificuldades, obstáculos, barreiras. Por isso precisamos estar atentos. Sempre haverá muitos opositores. O diabo não dorme, nem se esquece de nós, irmãos. Tenhamos essa certeza. Ele cria as situações erradas. Precisamos anulá-las, agindo como nos ensina a palavra de Deus. Lá, irmãos, em Tiago 4:7. O que é que diz, repetindo Tiago 4:7? Sujeitai-vos e o quê? Resistir ao diabo. Aleluia, irmão. É dessa forma que nós devemos buscar e nos envolver. Tiago 4:7. Precisamos buscar, precisamos resistir, nos sujeitar a Ele, porque com certeza Ele é conosco. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esforce-se e tenha bom ânimo. Essa frase, esforce-se e tenha bom ânimo, nos lembra um grande baluarte de Deus. Quando Moisés se foi, Deus o levou, Deus falou esta frase para Josué: esforce-se e tenha bom ânimo. Você vai conduzir o povo além Jordão até a terra prometida. Irmãos, difícil fora para Moisés a oposição externa e principalmente interna, a rebeldia do povo. E agora o seu sucessor, bem mais jovem, e enfrentar aquela oposição interna para conduzir. Ele precisava ser forte, mas Deus disse: eu estou contigo, não temas. Irmãos, o que Deus disse, está escrito aqui para Josué, é válido até hoje, para sempre, para todos nós. Siga em frente, não temas, eu estou contigo. Guarda a minha palavra e pratica. É simples assim, irmãos. O que nos impede é Ele fazendo uso de tudo que é dele, este mundo material aqui, para nos impedir, colocar obstáculos, barreiras, impedimentos. Mas nós temos a palavra da cruz, que o derrotou, e nós podemos usá-la assim que quisermos. E assim será. É dessa forma que precisamos, irmãos, colocar dentro de nós que nós podemos, e assim será. Não tenhamos dúvida disso, porque Deus disse, Deus falou, e nós só precisamos crer. A nossa fé é imbatível quando agirmos como Ele nos ensinou. Creia, creia e creia. Abraão creu. Aleluia, irmão. É para nós a palavra. Não foi para aqueles valores. É para nós hoje. Continua a mesma palavra. O Deus é o mesmo. Em nome de Jesus.
Não se desvie da palavra de Deus. Irmãos, não se desvie da palavra de Deus. Foi o que Deus falou também para Josué. Nem para a direita, nem para a esquerda. Siga-me. Eu sou o seu objetivo. Irmãos, o que é prudência? O homem prudente constrói sua casa na rocha, um exemplo, e não na areia da praia. O vento, a chuva, a tempestade, e ela vai permanecer. Prudência é uma virtude que precisamos adquiri-la. Ela nos alerta do perigo. Então precisamos enxergar, entender, compreender e adquiri-la, a prudência. Por exemplo, o prudente não entra em confusão. Ele é chamado para a briga, venha, você não é macho, você não é homem, venha para... Até logo, irmão, fica na paz. Não tenha vergonha, irmão. Vergonhoso é você ir ao embate braçal. A carne, ele nos diz, não é através da carne nem sangue. Não bata a boca com ninguém, irmãos. Se você é cristão, tem que agir como ele nos ensinou. Não bata a boca, não vá duelar com ninguém. Você tem a palavra. O prudente não entra em confusões. Não revida, coisa muito comum, uma fechada no trânsito. Aí começa, irmão, o embate. Não revida provocações. Pelo contrário, tem prazer em se livrar dos problemas. É dessa forma, irmão. É difícil? É. Porque você é carne, você se alimenta materialmente, tudo que você come é matéria. Mas a palavra diz, a carne é fraca. Mas o Espírito vivifica, o Espírito é forte. Quando você está nele, aí nós somos fortes. Paulo também falou isso. É na fraqueza que nos fortalecemos. É na dificuldade que nós crescemos, irmãos. É escola, deserto é escola. Glória a Deus. Não se afaste do mandamento do Senhor. Veja aí Josué, o livro. Josué é o 6º livro da Bíblia. Velho Testamento, Josué. Josué 1. Josué, logo no seu início. Josué. Cadê você, Josué? Josué 1, logo no início. Diz assim. 1:8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus. Irmãos, Deus é com você. Veja aí em Josué 1:9, o versículo seguinte. Diz o quê? Não te mandei eu?
Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Irmão, estas afirmações aqui constantes e professadas aqui, diz tudo para nós. Não precisa de mais para compreendermos o que devemos fazer e quando fazermos, em que circunstâncias. Tudo está aqui, irmão, na palavra do Senhor. Precisamos acordar. Acorda quem está dormindo. A palavra está aqui. Vamos praticá-las, vamos agir. E você vai sentir-se fortalecido bastante para seguir em frente. Não vamos esmorecer. Falem o que quiserem falar. A responsabilidade é individual. Agora, será cobrada a todos. Irmãos, conjecturemos aqui um minuto. E naquele dia da nossa chegada, a trombeta vai soar, aquele dia glorioso. Como será? Que dia glorioso será? Quando Jesus vier nos buscar. Ah, meu Deus! O que eu farei? O que eu deveria ter? Deveria é um verbo no passado, irmão. Eu deveria. O momento é hoje, é agora. O seu tempo é este. Por que estamos a empurrar com a barriga? Por quê? Para quê? É derrota, irmão, é derrota. Nós não queremos sucumbir pelo engano que ele propõe. Como você já é sabedor, Deus nos disse, está aqui, então atendamos a palavra de Deus, porque é a verdade. O que eu vou buscar lá fora, em qual fonte eu vou beber, vai matar minha sede? Não, irmãos, vai aprofundar. Além de sedento, eu vou ficar perdido. E eu não quero isso para mim. Nenhum cristão quer para si. Porque tem o que há de melhor. A palavra de Deus, o próprio Deus, à sua disposição. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos orar, buscar a Deus, entregar em suas mãos tudo aquilo que nós não podemos fazer. Mas Ele pode e poderá eternamente. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.